Olá, eu sou Rejane Bergamaschi, sou psicóloga clínica. Seja bem-vindo. Gostaria de convidá-lo a se inscrever aqui no meu canal. Assim, você poderá acompanhar todos os conteúdos e também deixar seu comentário ou sugestão de que assunto você gostaria que fosse abordado. Também gostaria de te agradecer por dedicar o seu tempo para estar aqui. Hoje, então, nós vamos falar sobre o TDA com base no livro Mentes Inquietas, que é da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Essa autora ela é médica psiquiatra e também ela escreveu outros livros. Então, assim, para a gente começar, o que é o TDA? Ele se caracteriza basicamente por 3 sintomas. Que o primeiro, então, seria a desatenção, o segundo, a impulsividade e o terceiro, a hiperatividade, tanto física quanto mental. Cerca de 70% dos casos persistem até a vida adulta e o TDA também acomete meninos e meninas independentemente de cultura, de faixa etária, de renda, classe social. O TDA não é considerado uma doença, mas sim um funcionamento mental acelerado. E esse funcionamento mental, ele resulta em uma mistura de ideias que vão se amontoando e não encontram uma maneira adequada para serem canalizadas. Então, a tríade de sintomas, ela está composta primeiramente pela alteração da atenção. Esse é o principal sintoma, pois é a condição fundamental para o seu diagnóstico. Alguém com o seu nível de atenção rebaixado pode ou não apresentar a hiperatividade física. No entanto, sempre terá a tendência a se dispersar. A impulsividade, então, é o segundo sintoma. A palavra impulsividade significa ação de impelir, estímulo, abalo, ímpeto, impulsão. A partir dessas definições, nós podemos então entender melhor, com mais clareza, o que quer dizer impulsividade. O indivíduo com TDA, ele reage muitas vezes assim diante de algum estímulo, o qual pode lhe despertar uma grande carga de emoção. E a força das emoções gera o combustível aditivado para suas ações. O adulto com TDA tenderá a apresentar problemas relacionados à sua autoestima, devido a uma sucessão de comportamentos desacertados nesse sentido. Já o terceiro sintoma, que é a hiperatividade física e mental, a autora coloca assim que, em crianças, os sinais de hiperatividade física são mais claros, porque elas apresentam comportamentos bastante agitados. Na sala de aula, por exemplo, elas têm dificuldade em permanecer por um grande período no seu lugar. Em casa, da mesma forma. São muito agitadas, não param. Já no adulto, o que a gente consegue observar é um pouco diferente. Por exemplo, se sacodem, mexem muito as mãos, as pernas, rabiscam papéis, mexem muito nos cabelos, se mexem muito na cadeira de trabalho, sempre no intuito de ficar ocupado. E a hiperatividade mental, ela é um pouco mais sutil, mas não menos importante do que a física. A autora coloca que é um chiado cerebral, ou seja, um resquício que sempre está presente em tudo que o indivíduo faz, em todos os pensamentos. Por exemplo, o indivíduo que sempre interrompe a fala do outro em um diálogo, que ele muda de assunto rapidamente sem que aquele assunto tenha terminado. Então, assim, todos esses sintomas, essa tríade de sintomas, que são a impulsividade, a hiperatividade e a alteração da atenção, a gente consegue muitas vezes observar em pessoas próximas da gente e às vezes até na gente mesmo. Só que o que varia muito, o que depende é o grau disso tudo, né? Porque claro que às vezes a gente tá distraído, às vezes a gente não tá querendo fazer aquele trabalho, ou a criança tá, sei lá, tá na sala de aula, mas ela tá pensando em outra coisa, tá pensando, sei lá, na hora do recreio, na aula de educação física, né? Então, um pouco de dispersão é natural. O problema é a intensidade. A diferença entre o normal e o patológico vai se dar devido à intensidade dos sintomas. Então, se você observa em você ou em pessoas próximas, seu filho, sua filha, você pode buscar ajuda, deve buscar ajuda para que se tenha uma melhor qualidade de vida e uma melhor compreensão dos sintomas e de si mesmo. Então, muito obrigada pela sua companhia. Curte a minha página no Face, Rejane Bergamaschi Psicologia Clínica. Os links estão na descrição e na próxima semana eu vou trazer um conteúdo novo.